Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 1 ao verso 5. Diz assim o texto. Convido você a nos acompanhar através da leitura da palavra de Deus. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou aguardamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Os cegos recebem a sua visão, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queríamos ministrar a palavra do Senhor acerca de uma crise que eu entendo que todos nós vivenciamos, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo como povo de Deus, assolados por pandemias, assolado juntamente com essa pandemia, vieram os problemas financeiros, emocionais, espirituais, profissionais. E isso nos leva, como ser humano, a muitos questionamentos. E esses questionamentos trazem uma crise, a crise das dúvidas. Nós sabemos que João Batista foi o maior dentre os nascidos de mulher. E quem fez essa declaração foi o próprio Jesus Cristo. E quando nós lemos esse texto da palavra de Deus, esse texto nos leva e nos indica que o grande João Batista, ele duvidou de Cristo. E esse relato aconteceu quando João, ele estava preso, prestes à sua execução. Ele estava aguardando a sua execução. Você está aí comigo? Imagine se você que nos assiste no lugar de João Batista. Foi João que anunciou publicamente que Jesus era o Salvador. E agora João, ele estava preso,
condenado à morte, e Jesus não tomou nenhuma providência para libertá-lo. E daí vem a dúvida. Surge a dúvida no coração desse discípulo tão amado, chamado João. Será que esse Jesus é mesmo o Messias prometido? Quando aqui no versículo 3 diz assim: a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir? Ou aguardamos outro? Se és tu, eu creio que essa era a indagação de João. E por que não falar muitas vezes as nossas indagações? Jesus, por que você não me tira da prisão? Se você é o Salvador, se você é o libertador, eu mesmo anunciei. É bem verdade que quando estamos passando por problemas difíceis, por problemas graves, e não somos atendidos pelo Senhor, muitas vezes nós começamos a duvidar da sua palavra, começamos a duvidar do seu amor conosco, de acordo com o nosso pequeno entendimento. Você está aí comigo? De acordo com o nosso pequeno entendimento, nós ficamos pensando que Deus deveria agir em nosso favor desta ou daquela maneira. Começamos a querer determinar como é que Deus tem que agir em favor de nós, na solução dos nossos problemas, na solução das nossas dificuldades. Mas eu tenho aprendido em Deus, em meio a tantas batalhas que eu já vivenciei, em meio a tantas dificuldades e lutas que eu já passei, que Deus, em tudo e em todas as situações, Ele tem os seus propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. E em muitas situações nós nem chegamos a conhecê-los ou entendê-los plenamente. Muitas vezes até ficamos sem respostas. Talvez você que nos assiste nesse momento esteja vivendo exatamente essa mesma crise que João estava vivendo naquele momento. Talvez você esteja aí questionando a Deus, como Gideão, quando lá no livro de Juízes, capítulo 6, verso 13, Gideão disse: se tu, Senhor, és conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Se o Senhor me ama,
Por que Ele não me deu isso? Por que Ele não me deu aquilo? Se o Senhor está comigo, por que Ele não me livrou desse problema? Por que Ele não me livrou dessa situação? Quantos sim, quantas dúvidas, que quando nós estamos em meio a uma dificuldade, em meio a uma situação vivida por nós, que nos traz angústia, que nos traz sofrimento, dificuldades, nós nos perguntamos. Eu vou te dizer algo. Algumas perguntas que nós fazemos para Deus, nunca teremos as respostas. Observe nesse texto que Jesus Cristo não respondeu a pergunta de João Batista. Assim como o anjo do Senhor não respondeu a pergunta de Gedeão. Aqui no verso 4, quando João pergunta se és tu aquele que havia de vir ou aguardamos outro, aqui no 3, olha a resposta de Jesus a João no verso 4. Jesus respondendo, disse-lhes: ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Você sabe, com essas palavras, qual foi o recado que Jesus deu a João, o seu discípulo amado? João, muitos milagres estão acontecendo. E Jesus começa a relatar no verso 5: os cegos recebem a sua visão, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. Que Jesus estava dando como recado a João: João, aleluia, eu não te libertei dessa prisão, mas através da sua vida, através do teu testemunho, quando você anunciou que eu seria o Salvador, eu estou curando enfermos, eu estou ressuscitando mortos, eu estou anunciando o Evangelho, aleluia. João, o propósito de Deus está sendo, João, executado. Isso, João, é o que importa, muito mais do que nós estamos vivendo, muito mais do que nós estamos passando, muito mais do que eu estou sentindo, aleluia. João, aleluia, que seja feita a vontade dEle, e não a nossa, aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor, e nós somos apenas servos. Jesus, João,
você, aleluia, Deus sempre tem um plano soberano, e esse plano estava sendo executado. Eu tenho aprendido que Ele não está a serviço dos nossos interesses individuais. Embora o Senhor, embora o Deus todo soberano, Ele possa fazer todas as coisas. É bem verdade que nós podemos clamar para que o Senhor nos livre, para que o Senhor nos dê aquilo que nós precisamos, sim, por que não? Mas independente da resposta, aleluia, independente da situação que eu esteja passando, que você está passando, entretanto, devemos continuar a servi-lo, ainda que Ele não nos livre. Aleluia! Daniel, profeta Daniel, aleluia, capítulo 3, verso 17 e verso 18, ele diz assim: se assim o for, aleluia, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele há de nos livrar de tua mão, ó Rei. Mas, olha o que Daniel diz, diante do grande perigo de aflição: mas, tem um porém, se não o for, que saibas tu, aleluia, ó Rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste, aleluia. Sabe o que Daniel estava dizendo para o rei Nabucodonosor? Olha, eu tenho um Deus, estou passando por uma grande aflição, angústia, dificuldade, provação, mas se Ele não nos atender em qualquer situação, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou? Se Deus atendesse todas as nossas orações? Eu já, não sei você, eu já. Não seríamos mais tentados, não seríamos mais provados, não teríamos nenhum tipo de problema na vida. Aliás, para ser sincero, nós não precisaríamos ir nem para o céu, porque aqui na terra seria um lugar celestial, com direito a coral de anjos e tudo mais. Mas o mais importante de tudo, se o Senhor atendesse todas as nossas orações, por outro lado, não teríamos crescimento espiritual e nem a maturidade que as tribulações produzem em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. As dúvidas
elas surgem quando as nossas expectativas em relação ao Senhor, em relação ao cristianismo, não se concretizam. Mas sabe, muitas das vezes, as nossas expectativas estão erradas. Nesse texto, Jesus disse: João, eu sei que você está em uma prisão. Eu sei, João, que você está angustiado. Você está em apuros. Mas, João, aquilo pelo qual vos anunciaste, o propósito pelo qual você nasceu, está sendo cumprido. O evangelho da salvação, da cura e libertação está sendo pregado, João. Aleluia! E nós sabemos que o propósito do evangelho é a salvação de almas. Quantos nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de batalhas, que estão nesse momento em dúvidas acerca do seu futuro, acerca da sua vida? Que grande oportunidade nós temos de pregar o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que liberta. Não ficarmos olhando para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para a nossa situação. Há algo maior que o Senhor quer fazer nesse tempo, usar a tua vida para ganhar e salvar os perdidos. Chegará o dia quando nossos problemas terminarão, mas por enquanto convém lembrar o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Vença o desânimo. Sabe por quê? Eu venci o mundo. É bem verdade que nós sabemos que muitas vezes o Senhor nos atende, o Senhor nos livra, o Senhor nos proporciona momentos de refrigério para as nossas almas. Sabemos disso, vivemos isso. Quantos testemunhos nós temos a dar de momentos de dificuldades, tristezas, lutas? O Senhor interviu ao nosso favor, veio com seu escape, veio com seu livramento, veio com seu milagre. Mas mesmo que Ele não chegasse, não viesse com a sua resposta, ainda assim nós continuamos sendo os seus servos, nós continuamos sendo os seus filhos, missionários, evangelistas, pastores, mestres, discípulos, para pregar o evangelho a toda criatura. E eu te convido, em vez de você estar se lamentando, questionando, cheio de dúvidas, se levante, veja a sua situação e veja a sua volta. Quantos livramentos, quantas intervenções o Senhor tem te dado, o Senhor tem te suprido, não tem deixado faltar nada. Ainda
assim, se tudo que nós estamos precisando, ou tudo aquilo que nós pedimos, nós não recebemos, ainda assim, aleluia, eu servirei ao meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, no nome de Jesus.